Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 8 horas e 54 minutos, gente. Olha, planejar a gestão da carreira. Você sabia que existem ferramentas que podem ajudar na progressão profissional? A gente bate um papo agora com o Robson Costa, ele que é advogado e que é uma das referências quando se fala em futuro profissional. A gente já começa, vamos começar pelo básico, pode ser, Robson. O que é planejamento e gestão de carreira? Por que ela é tão importante na nossa vida? Bom dia, Porlane. Bom dia, telespectadores. Falar sobre gestão de carreiras é falar sobre futuro profissional. Nós percebemos que muitas vezes os profissionais que estão ingressando no mercado e aqueles que estão há mais tempo no mercado, eles não têm essa perspectiva a médio e longo prazo. Eu quero ingressar no mercado de trabalho, eu quero conseguir o meu primeiro emprego, eu quero desenvolver a minha empresa, o meu negócio, se for um profissional liberal ou se for alguém que tenha algum negócio. E você esquece que hoje, com esse novo contexto que nós estamos vivendo, nós precisamos de habilidades técnicas, muitas vezes aprendidas na faculdade, em alguma experiência que você tem anterior, mas também de novas habilidades, que são habilidades comportamentais. Fala-se muito sobre inteligência emocional, fala-se muito sobre o mindset de crescimento, esse olhar para a humanização, seja uma humanização própria ou até uma humanização com olhar para o outro, né? No sentido de você perceber que a empatia, ele é um dos fatores indispensáveis, né, para que a gente consiga projetar na nossa carreira profissional. Então, as tecnologias, né, nós estávamos até conversando um pouco antes de iniciar, elas são aliadas. Então, falar sobre inovação, falar sobre tecnologia nesse novo tempo, sobre inclusão digital, é importante, mas isso não é um pressuposto para que você se destaque unicamente no mercado. A tecnologia e a inovação, elas são aliadas e o planejamento, a gestão da carreira, ela é anterior. Você precisa realmente pensar, estabelecer metas que sejam a curto, a médio e longo prazos, ter paciência, porque a construção de uma carreira, a gestão de uma marca, ela se faz com o tempo e saber que quando a gente vai concretizando ou executando cada fase de um plano de carreira, de um planejamento de carreira, você vai percebendo os frutos, né, que são decorrentes desse engajamento, desse alinhamento, desse esforço inicial, né? Formação técnica, habilidades comportamentais novas, também conhecimento multidisciplinar, conhecimento sobre ferramentas tecnológicas, conhecimento sobre processos de inovação. Hoje fala-se muito sobre o universo, né, ESG, né, que é a responsabilidade social, a responsabilidade ambiental e a governança. Isso também faz parte de um plano de carreira, de uma inteligência de carreira, de uma inteligência de negócio que a gente precisa incluir dentro do nosso dia a dia. Apenas a faculdade, Porlane, a gente percebe hoje que às vezes ela não traz essa visão ampla do mercado. Ela traz aquela formação técnica, aquela formação acadêmica, muitas vezes uma pós-graduação, muitas vezes uma especialização, um mestrado, doutorado. Ele vai trazer uma perspectiva acadêmica, uma profundidade científica, mas tem que estar alinhado com o mercado, com as ameaças, com as oportunidades, né? E são ferramentas que nós trazemos, que até eu posso citar, uma ferramenta simples, como a SWOT, a matriz SWOT, a matriz FOFA. A gente pode identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Forças e fraquezas é ambiente interno, né? O que é que eu tenho de forças e fraquezas, o que é que a minha formação técnica, o que é que as minhas experiências anteriores, elas trazem para que eu possa projetar a minha carreira. Oportunidades e ameaças é o que o mercado está trazendo. Mercado regional, mercado local, a pandemia, ela trouxe uma nova percepção, um processo de transformação, um processo de mudança e o profissional desses novos tempos, né? Desse mundo pós-pandêmico, né? Que a gente está nesse processo de transição, ele tem que ter essa perspectiva, né? Uma perspectiva diferenciada, né? O meu diferencial competitivo, ele vai ser construído através dessa aliança entre as minhas habilidades técnicas, habilidades comportamentais e um olhar amplo sobre o mercado e sobre as potencialidades. Robson, quando a gente fala em a gente entender nossas forças, nossos pontos fracos, o porquê que é tão importante a gente ter esse autoconhecimento? O autoconhecimento, Porlane, ele é pressuposto para tudo. Nós percebemos, né, que hoje, às vezes, o profissional ele ingressa no mercado por alguns fatores externos, por cobrança familiar, por cobrança do mercado, por comparação com amigos e, às vezes, as suas habilidades
comportamentais, elas não se alinham a uma área que você está inserido. Então, imagine uma pessoa que já sofre com ansiedade, que tem muita tensão em determinadas áreas de atuação e áreas que são muito tensas, né? Áreas que lidam muito com pessoas, como a psicologia, a medicina, a área de saúde, a própria advocacia, né? Que existem algumas nuances onde a pressão ela é muito grande. Se você não tiver habilidades comportamentais, habilidades até, como eu posso dizer, né? Saúde mental, né, para lidar com alguns processos de tensão, de cobrança. Então, você acaba se prejudicando e prejudicando outras pessoas. Então, você reconhecer se você tem habilidades como capacidade de comunicação, como empatia, como uma inteligência emocional, né, alta, no sentido de ter uma resiliência, de ter uma compreensão, um olhar para o outro, isso é um diferencial. O líder hoje, ele é o líder que ele olha para si, mas ele olha para o outro também. Então, isso também é uma força. Uma fraqueza é você não ter esse olhar para o outro e saber que dentro do contexto que nós estamos inseridos, as pessoas que nos auxiliam, as pessoas que estão ali juntos, né, conosco, né, traz uma visão do ganha-ganha. Então, eu preciso do outro para que eu possa projetar a minha carreira. Eu preciso de amigos que vão indicar, eu preciso de clientes que vão indicar, eu preciso de familiares, né? Os primeiros empregos, normalmente, eles surgem a partir dessas indicações, né? Se não for um concurso público, que no nosso contexto mercadológico, né, as pessoas elas buscam muito a estabilidade do concurso público, mas para se inserir no mercado é interessante, além da capacidade técnica, além do bom currículo, também boas referências. E essas referências, elas são importantes, né? Que você saiba como utilizá-las, a rede de contatos, o networking. Hoje nós falamos muito sobre networking estratégico. Todas as pessoas têm um networking, seja um networking com maior influência ou menor influência. Então, essa triagem, isso é um diagnóstico. Esse diagnóstico pessoal, quando se faz um planejamento estratégico em empresa, você vai fazer a análise da empresa, o diagnóstico dela. É necessário o profissional fazer o seu próprio diagnóstico. E, Robson, é importante a gente iniciar, tem que ter meta para iniciar, né? É importante a gente iniciar sabendo onde a gente quer chegar, né? Para, a partir daí, a gente bolar estratégias, né? Fazer as estratégias que vão nos levar àquele objetivo, é isso mesmo? Exatamente, né? Médias a curto, a médio e longo prazo, porque você tem um processo, né, que deve ser seguido. E as metas elas têm que ser específicas, elas têm que ser mensuráveis, elas têm que ser relevantes e elas têm que ser também alcançáveis durante um lapso temporal. Então, eu não tenho como iniciar um planejamento de carreira, assim como um planejamento geral da vida, do negócio, se eu começo com metas que são estratosféricas, né? A gente começa com metas menores e a gente faz uma projeção disso. Então, eu vou começar ali com um curso um curso de capacitação que vai me dar uma visão sobre empreendedorismo. Depois que eu estou ali naquele curso, né, se eu tenho a pretensão de montar um negócio, talvez uma especialização, talvez um curso mais aprofundado. Eu quero atuar em determinada área, mas eu não tenho uma habilidade para ingressar naquele mercado. Então, eu faço uma meta para uma capacitação profissional, eu faço uma meta para um investimento financeiro que nós precisamos ter, né? Muitas vezes, embora muitas escolas elas trazem capacitações gratuitas, a disponibilidade que nós temos na internet, o YouTube. Então, hoje, a dificuldade que sempre eu falo, né, e esse alinhamento com as metas, não é do acesso à informação, é do filtro à informação. Nós temos muita coisa à disposição e não apenas pago. Temos muitos materiais gratuitos, muitos cursos gratuitos que podem nos capacitar ou dar habilidades para que a gente se insira ou tenha esse diferencial competitivo no mercado. Eu gosto quando você fala isso, né? É o filtro da informação, gente, porque a informação de fato a gente já tem, né? O que a gente vai fazer com ela, o que a gente vai buscar na informação. Eu acho que é isso que realmente é a virada, né, para quem está nos assistindo. Exatamente. E se a gente não fizer esse filtro, a nossa mente ela entra em colapso. É verdade. Você vê crianças hoje, elas têm acesso à informação muito maior do que nós tivemos na nossa infância. Então, hoje, você ter esse filtro, ter essa visão sistemática, saber que a informação que eu vou utilizar, ela tem que ter um direcionamento estratégico. Eu tenho que utilizar também de um melhor modo. Dentro de um processo de planejamento de carreira, muitas vezes, Orlando, por incrível que pareça, um curso de capacitação, uma imersão, ela traz um resultado até maior do que uma especialização ou um mestrado naquele momento. Não estou fazendo analogia que não se faça, mas é importante você ter a visão da sua carreira e saber que a estratégia ela é personalizada
personalizada e individualizada. Não adianta se comparar com outro profissional, não adianta se comparar com os nossos colegas. Pois é, exatamente. Não existe fórmula pronta para tudo, né, Robson? Acho que cada caso é um caso, o que serve para você não serve para mim. A gente tem estilo de vida diferente, tem urgências diferentes, então é preciso também, digamos assim, a gente ter um profissional especializado nessa área para que ele possa nos ajudar a seguir as diretrizes certas? Com certeza, Porlane. E muitas vezes o profissional, ele traz também referências de outras pessoas, né? E tem essa visão que eu posso dizer até mais precisa, né? De você trazer, de fato, um diagnóstico, de você trazer um plano que é um plano individualizado, né? Você mesmo adiantou, não existe uma fórmula do bolo. O que existe é algo que se constrói junto, né? Você compreender a pessoa, você compreender as oportunidades, né, do mercado e como você vai fazer esse alinhamento estratégico, né? O olhar da inovação e qual é a minha inovação, o que é que eu posso trazer para que as pessoas elas me identifiquem como um profissional que é necessário, né? Hoje não é apenas a possibilidade de entrega de um produto ou um serviço, é do mercado, das pessoas olharem para mim enquanto profissional e saber que eu sou necessário, que se eu estiver por perto, se eu estiver próximo, outras pessoas, outros negócios também terão ganhos, né? Então, nós temos que trabalhar muito com essa perspectiva de posicionamento, essa perspectiva de crescimento e de se fazer necessário para as pessoas que nós iremos conviver direto ou indiretamente com os profissionais que nós iremos trabalhar. Agora me diz uma coisa, Robson, parar é uma opção? Porque assim, a gente faz o plano, eu quero essa meta, cheguei nessa meta. Quando a gente chega naquela meta, a gente já quer uma outra meta, né? E isso é normal, isso é salutar também? Eu não digo parar, Paulane, mas eu falo o seguinte, que nós temos que fazer análises constantes, né? Ter essa percepção que eu preciso revisar, que eu preciso me readaptar, que eu preciso me reinserir e como o mercado ele é muito contínuo, né? Você percebe, né, que a visão de mercado, a visão de mundo de 5 anos é completamente diferente da visão que nós tivemos hoje. Digo até mais, há 2 anos, 3 anos no início de pandemia era diferente. Então nós somos seres adaptáveis e por sermos seres adaptáveis nós precisamos entender que o mercado também se adapta e a gente precisa também ter essa visão. Então parar é muito importante, renunciar é importante, dar um passo para trás muitas vezes para que a gente possa seguir em frente, porque o ritmo ele é tão acelerado, o ritmo ele é tão constante que muitas vezes nós não paramos para fazer uma autoanálise e isso acaba trazendo algumas pequenas pedras no nosso caminho profissional a médio e longo prazo. Então, revisar metas, revisar planejamento, revisar até pessoas que estão próximos de nós, né? Infelizmente, mas isso acontece, né? Pessoas ao mesmo tempo que elas podem projetar o nosso crescimento, elas também podem atrapalhar o nosso desenvolvimento. Então, temos que ter essa visão ampla. Hoje, o profissional, ele tem que ter uma visão sistêmica. Não é apenas a minha formação técnica inicial, não é apenas um negócio que eu estou ali inserido, que eu tenho ali com uma proposta de valor específica. Eu tenho que ter esse olhar para o outro, eu tenho que ter o olhar para o mercado e eu tenho que ter também o olhar para o mundo. Porque, às vezes, uma mudança que houve ou que está havendo no mundo, ela chega um pouco depois aqui no nosso contexto. Então, mas precisamos estar antenados, observando, analisando, estudando. Agora, é uma coisa que realmente isso você não pode parar nem para revisar, é parar de estudar. É verdade. Nossos estudos, eles têm que ser contínuos, eles têm que ser progressivos e nós temos que estar sempre produzindo algo, né, que tenha valor, que gere valor. É isso que vai trazer o nosso diferencial competitivo no mercado, é isso que vai nos manter a médio e longo prazo, né? A visão imediatista é algo do passado. Hoje, temos que ter a perspectiva e projetar o nosso crescimento para frente. Isso é posicionamento de mercado, isso é gestão de marca. Grandes marcas, elas passam várias gerações. Elas têm décadas de mercado, elas têm todo um processo de confiança, de confiabilidade, onde a gente identifica e muitas vezes compra pelo valor agregado que ela tem. É verdade. Não é apenas pelo que ela oferece, né? Muito bom, então, gente. Muito obrigada, Robson, pelas tuas dicas Eu que agradeço. No nosso programa. Fica aí para você também, né? Faz as anotações, começa do início, gente. Começa traçando tuas metas. E aí a gente vai planejar como chegar até elas, né? Muito obrigada pela tua participação aqui no programa, tá bom? Eu que agradeço. Obrigado. A gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informações.